Candidato, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Se o senhor for eleito, vai ser o primeiro presidente socialista do Brasil. E o seu partido defende, entre algumas propostas, uma ampla reforma tributária, a instituição de um imposto progressivo e até mesmo a suspensão do pagamento da dívida externa para que seja feita uma auditoria e aí sim seja pago o que realmente o país deve. E na questão da Zona Franca, qual a sua proposta para a Zona Franca? Olha, nós não temos nenhuma dificuldade com a Zona Franca. A Zona Franca deve continuar. Ela é uma coisa importante para Manaus, oferece empregos, ela gera uma renda local, etc. Mas eu insisto, o desenvolvimento da Amazônia não está na Zona Franca. O desenvolvimento da Amazônia está no aproveitamento da sua maravilhosa biodiversidade. Candidato, a gente tem uma pergunta aqui do subeditor do portal acritica.com, Fábio Alencar. Candidato Plínio de Arruda Sampaio, só no ano passado a carga tributária no Brasil representou 33,5% do PIB e foi até pequena em relação a outros anos, a anos anteriores. O senhor tem algum plano para reduzir essa carga tributária e para conseguir fazer com que os investimentos do país continuem no mesmo nível com essa redução? Olha, o problema da carga tributária é um problema curioso, porque essa é uma reivindicação dos empresários, uma reivindicação do capital. O capital não gosta de pagar imposto. O capital não gosta de pagar imposto. Na verdade, é elevada, mas não é exagerada de jeito nenhum. Para os países subdesenvolvidos, ela tem, de fato, uma carga mais alta. Teria que ser um pouco ajustada. Mas o fundamental ali não é esse. A grande reforma tributária que precisa ser feita é no imposto de circulação de mercadorias, no ICMS, porque este imposto é regressivo e injusto com os pobres, porque quando um pobre compra uma xicrinha de café, ele paga o mesmo imposto que um milionário. É isso que está errado. É preciso fazer uma reforma aí de tal maneira que os bens que conformam a cesta básica das pessoas pobres tenham uma tarifa muito menor e os bens de luxo sejam altamente gravados, fortemente gravados, porque com este desperdício, com esse gasto luxuoso da classe média alta, dos ricos do país, é impossível você redistribuir renda e fazer uma certa igualdade mínima entre os brasileiros. Então, a minha postura na reforma tributária é a seguinte: os tributos têm que ser, primeiro porque os tributos indiretos, eles são depois descarregados no preço dos produtos. De modo que essa choradeira dos empresários é uma choradeira meio de barriga cheia. Não é verdade. Agora, algum ajuste que precisa poderá ser feito. Todavia, o mais fundamental é reduzir o imposto, o ICMS, para os pobres. Deixa eu voltar à questão do polo industrial, né? Nós temos lá no Amazonas o segundo maior polo industrial do país, perde só aqui para o estado de São Paulo, mas me parece que ele baseado no modelo capitalista, como me parece que conflita um pouquinho com a ideologia do seu partido. O senhor disse ainda agora que não tem problema nenhum com a Zona Franca, mas como é que o senhor, de fato, imagina que isso poderia se desenvolver no governo socialista? Bom, primeiro, eu acho que precisaria reduzir a carga de trabalho sem redução de salário. Para 40 horas semanais? Para 40 horas semanais. E poderia ser até menos. Porque se você emprega toda a mão de obra, entendeu? Você, na verdade, não precisa exigir de todas as pessoas 8 horas de trabalho. Né? Essas 8 horas de trabalho são 8 horas, na verdade, são uma carga, um peso terrível, porque a pessoa tem o deslocamento da sua casa até o trabalho, depois desse trabalho até a sua casa. Quer dizer, o tempo que fica para ela cuidar do filho dela, para ela se educar, para ela divertir, para ela descansar, é muito pequeno. Entendeu? Então, nós, do PSOL, a nossa filosofia é a seguinte: o trabalho não é um jugo sobre o ser humano, o trabalho tem que ser uma coisa gratificante, agradável, né? O trabalho tem que ser voluntário. Então, para nós, o grande problema lá, eu acho que seria a grande modificação que faríamos, seria no problema da jornada de trabalho. O senhor foi bem central mesmo, porque o trabalhador do Polo Industrial de Manaus não tem vida social. Ele sai de manhã, com o dia ainda nem clareou, sai de casa, depois ele almoça,
faz todas as refeições, lanche, tudo na fábrica, e quando volta para casa já está na hora de dormir para encarar outro dia. Então, realmente, o homem está exausto. Cadê a dignidade da pessoa humana? Exatamente. Esse é que nós defendemos. Para nós, a primeira prioridade é o ser humano. E ainda na proposta do partido, vocês também querem o fim do banco de horas. O fim do banco de horas. Ah, mas isso é um absurdo. Banco de horas, então, é um absurdo total. Esse vai finalizar mesmo.